Podemos ler o que está ali no texto? Vamos juntos? 1, 2, 3. Deixa eu ler aqui na linguagem de hoje, eu estou fazendo a 44ª leitura da Bíblia. E essa leitura eu estou fazendo novamente na linguagem de hoje. Diz assim: para terminar, 2 pontos. Que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu quero comentar algumas marcas que nós, como crentes, obreiros, obreiras, devemos trazer na nossa vida. Aqui nós temos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Mulheres e homens que se comprometeram a andar nos caminhos do Senhor. Mulheres e homens que o Senhor Jesus chamou. E mulheres e homens que querem fazer alguma coisa na obra do Senhor. E nisso nós vamos trazer marcas. Mas é importante nós observarmos que nós somos marcados por Cristo, não é no início do nosso ministério, pastor França. A marca de Cristo que Paulo falou que estava trazendo no corpo, ela não surge no início do ministério, né? Mas é no dia a dia, é no nosso crescimento espiritual, é nas nossas experiências com Deus. Tanto é que quando você termina um seminário, quando você vai pregar, o conteúdo é uma coisa, pode ser bem esboçado, bem organizado. Mas com os anos de ministério, aquele esboço, as suas divisões, começam a entrar ali experiências suas. Por quê? Porque já começam as marcas de Cristo a aparecer na sua vida. É importante, muitos crentes, muitos obreiras se frustram no seu ministério, porque eles acham que já no início da sua carreira cristã já tem a marca de Cristo. Não, essa marca de Cristo que Paulo falou, pastor Marcos, leva anos, é uma história. Sabe quantos anos nós levamos para ter uma igreja própria na Europa? 98 anos. Deus poderia ter feito no 2º ano, no 3º, no 5º, no 10º ano. Não, só com 98 anos Deus disse, agora é a hora. Por quê? Porque Deus não tem pressa na sua obra. Deus não tem pressa. Deus trabalha vagarosamente. Quem é apressado somos nós. Por isso que muitas vezes a gente come cru. A marca de Cristo num obreiro, é um processo do dia a dia, de fidelidade. Paulo faz essa declaração no final do seu ministério, ou no meio do seu ministério, está em Gálatas, no meio do seu ministério. Ele diz que tinha chicotadas no corpo, tinha naufrágios, tinha prisões, tinha fundação de igrejas. Ele tinha uma história. Ninguém carrega a marca de Cristo sem história. Essa igreja aqui tem a marca de Cristo, porque ela já tem 98 anos de história. Tem raiz. Volta a foto lá, por favor, dos 98, do aniversário. Deixa lá. Então, a nossa irmã Maria, pastor, ela tem a marca de Cristo. Volta lá a foto, por favor. E, na verdade, ela tem 91 anos. Não, a foto dos 98 anos. A foto do aniversário. Nessa fotografia aqui, ó, a irmã Maria está nessa foto, com 7 anos de idade. Então, somando o tempo antes dela batizar nas águas, França, ela tem 91 anos que congrega aqui nessa igreja.
Aí às vezes tem obreiros que surgiram agora, se sente dono da igreja, chega aqui, quer me ensinar, quer dar ordem para mim. Surgiram agora, aceitou Jesus há pouco tempo. A irmã Maria tem as marcas de Cristo. 91 anos, essa igreja aqui tem as marcas de Cristo. 98 anos evangelizando, pregando, dias de alto, dias de baixo, anos de alegria, anos de tristeza, anos de crescimento, anos de dificuldade. São as marcas. As marcas de Cristo são construídas na história da vida cristã. É preciso que eu e você aprendamos isso. A marca de Cristo é um processo da vida cristã, da experiência cristã, da nossa experiência com Deus, da nossa experiência com o próximo, da nossa experiência com a família, da nossa experiência nas dificuldades, da nossa experiência na vitória, da nossa experiência no sorriso, da nossa experiência nas lágrimas, da nossa experiência quando ganhamos almas para Jesus, da nossa experiência quando não ganhamos almas para Jesus, e a gente fala, prega e não acontece nada. Tudo isso vai nos trazendo a marca. Quando eu e você descobrimos que as marcas de Cristo na nossa vida e no nosso ministério é um processo feito no dia a dia, de forma longa, nós amadurecemos. Porque aí, Jorge, a gente passa a respeitar os que têm a marca de Cristo. Porque tem gente que não tem marca nenhuma e quer exortar, zombar de quem já tem a marca de Cristo. E a primeira marca de Cristo que Paulo tinha era a sua paixão pelas almas. Paulo era um homem apaixonado pelas almas perdidas. Essa era a primeira marca que Paulo carregava. Ele tinha uma inquietude para ganhar almas para Jesus. Ele não media esforços. Ele não media a dificuldade de ter que atravessar barcos, de naufrágio, de ser preso. Eu levei meus filhos na cadeia em Roma, aonde ele ficou preso, e dali ele saiu para a morte, porque a primeira prisão ele não foi morto. A primeira prisão era uma residência que ele alugou, com os soldados que ficavam na porta da casa. Mas essa prisão que eu levei meus filhos, está lá em Roma, é a prisão onde ele morreu, onde ele dali saiu para ser decapitado. Era um homem inquieto pelas almas perdidas. Não tinha medo da perseguição dos fariseus, não tinha medo da perseguição do Império Romano, não tinha medo dos naufrágios, não tinha medo de nada. A paixão dele, aonde tinha almas perdidas, Paulo estava ali adoecendo. Teve um momento que ele chegou a dizer, olha, como uma mãe, ele usou uma metáfora, como a dor de uma mãe, quando vai gerar um filho, eu também sinto essa dor por paixão a vocês, porque eu preciso gerar vocês como filhos de Deus. Nós temos que ter essa marca, e vocês que são obreiros e obreiras, que sonham em buscar o ministério e ter a marca de Cristo, começa pela paixão pelas almas perdidas. Nós estamos vendo hoje ministérios, grandes líderes, grandes cantores que não têm paixão nenhuma pelas almas, têm paixão pelo estrelismo, pelo o sucesso, pela fama, pelos palcos, pelos púlpitos. Alma. Outra marca de Cristo em Paulo era a humildade. Paulo, ele mesmo disse, olha, eu sei ter fartura e sei não ter nada. Sei estar alegre, sei estar triste. A humildade, sem ninguém vai a lugar nenhum, irmãos. Quando você ver a queda de um obreiro, de uma obreira,
lá em Provérbios já diz: antes da queda, quem é que vem na frente? Quem é que vem na frente da queda? É o adultério? É a maconha? É as drogas? Não. O que vem na frente de um obreiro e de uma obreira quando ele cai? Ou quando ela cai? O orgulho, a soberba. Antes da queda, vem a soberba. Os outros pecados, Deus já permite, porque ele já entrou pela soberba. Deus fala: então, mergulha nessa lama aí. Mergulha nessa lama. Mas quando você vê alguém crescer, a Bíblia também diz que antes da exaltação, vem quem na frente? Vem o quê? A humildade, né? Antes de você ser exaltado, vai na frente a humildade. Quem sobe na vida, a não ser pelo caminho da humildade, pode até subir, mas espera que a queda vai ser grande. Até porque eu vou te dizer uma frase dita por Jimmy Swaggart, que aconteceu infelizmente com ele. Tem obreiros que Deus permite crescer tanto, porque se derrubar ele pequeno, ele não para. Então Deus permite ele crescer, e pecando, crescendo, para quando derrubar ele não levantar mais. Porque se ficar derrubando enquanto está pecando ali no começo, aí ele não para. Mas às vezes Deus deixa um obreiro, crescer tanto, cheio de sujeira, cheio de pecado, mas Deus permite, para quando cortar, não levanta mais. Porque quando é grande e cai, não levanta mais. É por isso que nós temos obreiros famosos, obreiras que se acabaram. Então, a marca de Cristo, humildade. Seja humilde. O que é ser humilde? Ser humilde é saber ficar na posição que Deus te colocou. Deus me colocou aqui, é aqui que eu vou ficar. Deus me tirou daqui, me pôs aqui, é aqui que eu vou ficar. Ser humilde é isso. É saber se colocar na posição aonde Deus vai te colocando. Quando eu não aceito o trabalhar de Deus, o colocar de Deus, porque às vezes Deus me coloca não no que eu quero. Deus me coloca numa situação que eu não quero, mas foi Ele que colocou. É isso que é ser humilde, é você saber suportar, ficar quieto, aonde Deus te colocou, até Ele tirar você do lugar. Assim como ser humilde é seguir a nuvem. A nuvem está parada, fique quieto. A nuvem andou, acompanha a nuvem. Não tente ir na frente da nuvem, e nem tente parar quando a nuvem está caminhando. É ficar debaixo da posição que Deus nos colocou. Essa é a verdadeira humildade, é você sempre estar debaixo da posição que Deus te colocou. Lembrando que a posição que Deus nos coloca, na maioria das vezes, não é a que nós queremos, viu? Por isso que é um teste de humildade. Porque se for para colocar sempre onde nós queremos, não é teste de humildade. Aprenda isso. Você acha que Paulo queria estar lá no naufrágio, passando a noite no mar, se salvando numa madeira? Ou numa prisão? Ou lá na igreja de Coríntios que xingavam ele? Ou na igreja de Gálatas, dos Gálatas? Que ele estava brigando. Quando ele escreve esse texto, ele está brigando com a igreja, dizendo: ó, gente, vocês estão dizendo que eu não sou nada? Mas eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Sabe por quê? Porque os Gálatas não aceitavam o ministério dele, a ponto dele chamar os Gálatas de louco. E Paulo humildemente ali, na vontade de Deus. Ser humilde, grave isso na sua mente e no seu coração. Ser humilde é saber estar na posição em que Deus nos coloca. Pode ser um local de exaltação, pode ser um momento de humilhação, mas foi Deus que colocou? Fique na posição que Deus colocou. Lembre-se do comandante romano, que Jesus ficou admirado. Ele disse: não,
O que o senhor falar eu vou obedecer, porque eu também sou comandante. Eu digo, vai, eles vão, fica, eles ficam. O que o senhor falar para mim, eu vou obedecer. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse, olha, nem aqui no meio do povo de Deus, que é Israel, eu encontrei um homem de tanta fé. Fé é obedecer, fé é confiança. Quando nós deixamos de confiar no Senhor, perdemos a fé. Uma outra marca é a obediência, que está ligada à humildade. É impossível você ser obediente se não for humilde. Paulo, desde o primeiro momento em que ele aceitou Jesus, Deus disse, da agora para frente você vai ser ganhador de almas. Se apresente os apóstolos lá em Jerusalém. Ele foi lá, se apresentou para os apóstolos ficaram até com medo. Não, esse homem estava perseguindo nós aí para nos matar, como é que nós vamos receber? Aí Barnabé intercedeu e falou, não, fiquem tranquilos, que ele já, o Espírito Santo já transformou ele. Aí ele recebeu a bênção de Pedro, de Tiago, não o Tiago que era apóstolo, discípulo, mas o Tiago, irmão de Jesus, e de João. Tanto é que ele chama os 3 de colunas da igreja. Obediência, irmãos, é você ser fiel, é você suportar. Eu digo que uma das maiores qualidades para você conhecer se alguém tem maturidade ou não é saber se ele é obediente. Ah, eu tenho tantos anos de crente. Não, eu tenho tantos anos de ministério. Tá bom. Vou fazer o teste aqui. Você é obediente? Sem obediência não há maturidade. Você quer conhecer um crente na obra de Deus, saber se ele é um crente maduro ou verde? Acompanha se ele é obediente. Se é obediente, é crente amadurecido. Traz a marca do Evangelho. Ser obediente, irmãos, é não só obedecer ao Senhor nas ordens que a gente se satisfaz e fica alegre, mas nas ordens também que nos contrariam. Charles Spurgeon, ele diz uma frase interessante. Ele era pastor no interior. Aconteceu isso comigo. Ele jamais queria ser pastor em Londres. Por quê? Porque Londres era o antro das drogas. Spurgeon foi pastor em 1850, 1870. Uma igreja que explodiu, uma igreja batista de explosão em Londres. E era uma dificuldade, porque a igreja oficial era anglicana. E Charles Spurgeon, o sonho dele era ser pastor no interior, quando Deus disse, sai daí, porque você agora vai trabalhar em Londres. Aquilo para ele foi uma tristeza, porque Londres era uma cidade violenta, perigosa. A média de vida era de 17 anos. A pessoa, quando atingia 17 anos, chegou a uma boa média de vida. Naquela época a Inglaterra subjugava regiões da China, Indonésia, e cocaína era transferida de lá para cá, para a Inglaterra, já naquela época. Crianças com 12 anos, crianças, meninas e meninos já se prostituíam e eram prostituídos. Alcoolizados, drogados, exploração do serviço. E Deus disse a ele, é nesse lugar que eu te quero trabalhando. Eu estava em Angra dos Reis, pastoreando, tranquilo ali, aquela cidadezinha pacata, tranquilo. Sábado, pegava meus filhos, minha esposa ia para uma ilhazinha, ficava lá, fazia um churrasquinho. Toda semana visitando as congregações ali. A mais distante era Paraty. Aí um dia eu li esse texto, eu estava orando, li esse texto. Spurgeon falando isso, o Espírito Santo pegou e falou comigo, vou te tirar daqui. Vou te levar para um lugar agitado. Foi misericórdia. Obedecer a Deus, obedecer aos seus líderes, porque a sua liderança é um teste. Obedecer aos seus pais é um teste que Deus está fazendo.
Se você não obedece seu pai que você está vendo ali, nem sua mãe que você está vendo, você vai obedecer a Deus que você nunca viu? Se não obedece ao pastor que você está convivendo ali com ele, você vai obedecer a Deus que você nunca viu? Porque nenhum pastor aqui vai te dar ordem louca. Ninguém aqui vai mandar você pular de um prédio. Quando a gente fala obedecer a pastor, é obedecer no sentido óbvio da palavra de Deus, porque o que a gente transfere aqui, transmite aqui, é dentro da palavra de Deus. Ninguém aqui dá ordem de maluco. Então, quando se fala obedecer pastor, não é obedecer doidice, é obedecer coisa óbvia dentro da palavra de Deus. Você não vai obedecer um pastor que fala, irmãos, a partir de hoje, aqui vai virar uma sala de dancing days. Então o senhor fica aí sozinho. A partir de hoje, nós estamos atualizados, a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Nós vamos pregar aqui cultura, intelectualidade, porque eu tive uma nova revelação. Então fica aí sozinho, meu irmão. Não é esse tipo de obediência que a gente desafia, não. A obediência que se pede a lideranças, e quem ensina isso é a palavra de Deus, é a obediência dentro da palavra de Deus, dentro das coisas da palavra de Deus. Meu irmão, vai ali dirigir aquele trabalho, fica lá, faz a obediência. Irmão, agora chega, parou de dirigir aí, vem para cá. Vai para aquela outra congregação. Ou então vem para a matriz, fica aqui um tempo. É isso. Ninguém vai dar ordem aqui, louca. Né? Como já surgiu. Os falsos profetas, eles queriam que o povo servisse outros deuses. Vamos servir. Se eu chegar aqui algum dia e falar, irmãos, a partir de hoje, o nosso Deus é Dagon. Pastor Sócio, até aqui foi bom. Agora para frente, você fica aí abraçado com o seu Dagon. Assim é com a convenção, assim é com a igreja. Nós somos obedientes dentro da palavra. Uma outra marca é a determinação. Lembrando que Paulo fala que tem as marcas de Cristo, por quê? Porque essas marcas, todas elas estavam em Cristo. Cristo era um amante das almas, tanto é que ele veio morrer na cruz. Cristo era humilde, tanto é que ele era o Filho de Deus, largou tudo para nascer numa manjedoura, viver na cidadezinha de Nazaré, um vilarejo pobre até hoje. Andar de chinelo de norte a sul, na Galileia, na Pérea, até a Judéia, e morrer em morte de cruz. Então era humilde. Obediente, porque Deus disse, deixa toda essa glória e vai morrer na cruz para restaurar o meu povo. Ele obedeceu, e a Bíblia diz que foi obediente até na morte de cruz. As marcas que Paulo diz que traz de Cristo, é os próprios exemplos de Jesus. Determinação. Assim como Cristo foi determinado de iniciar o seu ministério aqui, desde a manjedoura até a cruz, Cristo foi determinado. Assim Paulo foi determinado no seu ministério. Assim você seja determinado. Porque vai vir épocas, irmãos e irmãs, que tem as tentações para você pecar. Tem tentação dos fofoqueiros, tem a tentação dos rebeldes que te convida para coisa absurda, para você rebeliar, para você fazer confusão. Seja determinado. O diabo tentou afastar Jesus, os discípulos tentaram afastar Jesus da cruz. Senhor, vai morrer para quê? Até mesmo ele chegou a dizer, Pai, se possível, tem jeito de afastar esse cálice. Deus silenciou. Ele entendeu e falou, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava determinado desde o momento que ele deixou o seu trono e nasceu numa manjedoura, até o dia da sua morte. Assim eu e você temos que carregar a marca de Cristo, é também ser um crente determinado. Começarmos a nossa carreira e só terminarmos ela quando encontrarmos com Jesus lá na eternidade. E por último, todas essas marcas, essas 4 marcas que eu citei aqui, elas estavam em Jesus. Ele é o maior exemplo para mim e para você. Quando Paulo diz assim,
sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo não estava se vai descendo e dizendo, gente, eu tenho seguido Jesus de forma perfeita. Não. Quando ele diz, seja meus imitadores, ele estava dizendo o seguinte, olha o Cristo que está em mim. Se esse Cristo sair de mim, não siga. Mas olha o Cristo que está em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, enquanto Cristo está dentro dele. Você é um pequeno Cristo. Cristão, fomos chamados a primeira vez de cristão na igreja de Antioquia, pelo povo da Antioquia. O que era o cristão? Era um imitador de Cristo, era um pequeno Cristo. Então, você tem que carregar essas marcas de Cristo. E isso, como eu disse no início da palavra, e aqui eu encerro, não é da noite para o dia. É uma história que você tem que construir, de determinação, de humildade, de obediência, de amor pelas almas, de fidelidade, sendo luz, sendo sal, caminhando a sua jornada, olhando para Cristo, amando quem está à sua volta. O pastor deve ter essa marca, o membro da igreja deve ter essa marca, o obreiro e a obreira deve ter essa marca na sua vida diária e mostrar aonde você andar, as pessoas olharem e dizer, aquele ali, aquela ali tem a marca de Cristo. Fiquemos de pé.